Agora vamos para a parte 2 da correção desses exercícios que eu passei para vocês, tá? Reescreva as frases completando com as formas verbais corretas. Dona Odete não pode fazer mais nada. Poder no pretérito perfeito do modo indicativo. Quando eu falo Dona Odete, eu estou me referindo a ela, tá? Não fica bonito, mas dá para entender. Então, a ela, o verbo poder, né? Tem que ser conjugado com a terceira pessoa do singular, que é ela, no pretérito perfeito do indicativo. Na letra B, já aparece o pronome pessoal nós entre parênteses. Pediram que nós trouxéssemos muito presentes. Está se referindo ao pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que geralmente vem acompanhado do que. Se lembrem nas aulas que eu falei, ó. Pediram que nós trouxéssemos muito presente, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Muito bem. Letra C. Se conhecêssemos o Veiga, nós lhe diríamos uma verdade. Nós, ó. Nós. Então, o verbo dizer no futuro do pretérito do indicativo tem que concordar com nós. Que todos saibam o motivo desse nome. Que todos saibam, ó. Verbo saber no presente do subjuntivo. Ó o que aqui, ó. Tá? Que todos saibam. Que todos está se referindo a eles, né? Que todos eles saibam. Certo? Eles. Ah, não. Tá muito feio aqui. Deixa eu apagar. Não gostei desse meu eles aqui. Gostei dele. Todos eles. Tá feio igual, mas dá para entender, tá, gurizada? Questão 4. Reescreva as frases completando-as com os verbos auxiliares. Pessoal, quem colocou outros tipos de verbos auxiliares não tem problema, desde que tenha sentido na frase, tá? O seu Veiga terá encontrado outro nome exótico. A velha árvore foi atingida por um raio. Encontrado, atingido. Ó, a forma nominal aqui. Precisamos combinar o local. Ó, outra forma nominal no infinitivo. Vou sair às 20 horas, tá? Ó, aqui, ó, forma nominal no infinitivo. Certo? Gurizada, relembrando os verbos auxiliares, são aqueles que se juntam a uma forma nominal. O que são as formas nominais? São 3. Infinitivo, ar, er ou ir, né? Alguns casos terminados em or, como contrapor, né? Gerúndio, certo? Que é o NDO, estudando, indo. E o particípio, termina em ado ou ido, certo? Então, aqui, são os que se juntam a uma forma nominal para formar as locuções verbais. As locuções verbais é quando um verbo precisa de outro para cumprir a mesma ação verbal. Aqui, observe nos exemplos que apenas o verbo auxiliar é conjugado. Se lembrem quando eu dei as formas nominais. As formas nominais não são flexionadas, tá? Então, o verbo auxiliar é conjugado e o verbo principal que apresenta uma das formas nominais não é conjugado nunca. Olha aqui, temos verbo auxiliar lido, tá? Eu tenho um particípio, temos lido muito. O verbo auxiliar, ele é flexionado para concordar com o nós que está ali escondidinho. E tá, o nós está aqui, ó.
certo? Nós. Tá? Tá escondido. Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. Tá escondidinho com o nós. Muito bem. Tá? Eu havia, verbo auxiliar, encadernado o caderno. Olha o particípio aí, encadernado. Então, os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ter e haver. Outros verbos bastante usados como auxiliares são ir, vir e andar, ok? Na atividade número 5, vocês vão copiar no caderno apenas locuções verbais. Aí vai. Se for homem, deve ser José. Se for mulher, Maria. O verbo auxiliar e o verbo principal, que está aqui que tem como forma nominal o infinitivo. Todos eram apresentados ao menino, ao particípio. É verdade que não tenho dedicado muito na busca. Prefácio, vivia comprando livros. Ó, o verbo vivia, ele tá como verbo auxiliar da forma nominal comprando, que é um gerúndio, termina em NDO. Seu Veiga ia passando pela nossa porta, levando a família à praia. Dona Odete costumava dizer que queria uma menina para lhe fazer companhia. Ó, costumava está funcionando como verbo auxiliar e acompanhando a forma nominal dizer, que está no infinitivo. Forma nominal no infinitivo. Se eu tiro o verbo auxiliar, fica assim a oração. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar um marca-texto que... Aqui. Pessoal, Dona Odete dizer que queria uma menina para lhe fazer companhia. Tá, gente? Assim, ó, fica sem sentido a oração. Por isso que se chama locução verbal. Um verbo depende do outro para dar sentido. Seguinte, se tivesse uma menina, havia de chamá-la, tá, gente? Esse lá que é uma preposição, mas a gente... É um pronome, desculpa, tá? Mas a gente não vai ver isso agora no 7º ano, tá? O pai foi informado da promessa na hora do batizado. Verbo auxiliar, principal, no caso um particípio. Seu Veiga acabou concordando com a esposa. Acabou o verbo auxiliar concordando, gerúndio. A garotinha foi registrada. Foi verbo auxiliar, registrada principal, particípio. Como errata Maria da Veiga. Ok? Dúvidas sobre a correção desses exercícios nesta videoaula e na videoaula parte 1, vocês coloquem na plataforma da Iônica, hein, gurizada? Por favor, não fique com dúvida.